Olá, ó, o pessoal tá entrando. Deixa eu ver, Letícia. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Quem conseguir me ouvir, responde aí que o som tá legal, se o áudio tá legal. Sim? Ah, legal. Bacana. Deixa eu ver, Ariane, Larissa, Marco. Bacana. Que bom, Renato Pimentel, Tainara. Deixa eu ver o pessoal entrando aí. De onde vocês são? Escreve aí pra gente. Que parte do Brasil? Boa tarde, Água de Cheiro, Goiânia, Israel Lobo, bacana, Bruna, Valteir, Kelly, Belém, Uberlândia, legal, Bahia, Ipog, Brasília, Belo Horizonte, São Bernardo do Campo, olha que legal, Uberlândia, Goiânia, Vitória, muito bom, gente. Pessoal de todo o Brasil, ó, DF. Tô vendo ali Renato, tudo bom, Renato? Andréia, ó, Nilo, Teresina, São Luís, muito bom. Juliana Saad. Oi, Juliana, tudo bem? Maranhão, ó, pessoal do Maranhão, que legal. Daí, Pog Vitória, Timon, Maranhão, bacana. Pessoal aí de... Ó, Dorinato. Oi, Dorinato, tudo bem? Muito bom. Pessoal, que legal. Vamos começar então. Oi, Pog São Paulo. Hoje eu que sou sua audiência. E eu geralmente sou a sua, né, Juliana? Muito bom, muito bom. Natal. Pessoal, vamos começar então? O pessoal já foi entrando e se tiver algum probleminha no áudio, vocês vão me falando, tá? Bom, hoje o papo é gamificação. Vamos falar de como gamificar o home office em 7 passos. Passos simples, né? Bom, pessoal, eu vou começar aqui contextualizando o que é a gamificação. Porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda não conhecem, né, a definição, nunca ouviram falar. E então a gente já vai começar fazendo essa conceituação e essa diferenciação para que as pessoas consigam perceber depois como aplicar. Então vamos lá, vamos começar. O que é a gamificação? A gamificação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um jogo, mas é utilizar a mecânica dos jogos para alavancar resultados e resolver problemas reais. Isso tudo começou por causa de um movimento muito importante de números de jogos mesmo. As pessoas jogam muito, gostam de jogar. Então eu vou fazer um overview aqui de alguns dados só para vocês entenderem um pouquinho do cenário. E vou aprofundar um pouco mais para a gente entender o conceito, tá? E depois a gente vai para a prática. Bom, então, já que gamificação não é jogo, é utilizar os elementos dos jogos no contexto real, quais são os exemplos aí que a gente tem, né? Bom, a pessoa, ela passa de fase, sobe de nível, tudo como se ela realmente estivesse no jogo, mas ela não está no jogo. Então, as empresas têm utilizado muito dessa estratégia porque ela aumenta o engajamento em cerca de 60% e a produtividade em até 40%. Então, vamos lá. Que elementos são esses? Quais? Nós temos aí, dentro do ambiente de jogos, barra de progressão, ranking, medalha, troféus, competição,
recompensas, diversão, a estética lúdica, o storytelling, né, com a narrativa envolvente que leva o jogador, guia o jogador e gera para ele, inclusive, um sistema de feedback. Por exemplo, quem aqui já jogou Super Mario? Super Mario tem um storytelling, que é o que? Eles são encanadores, ele e o Luigi, e eles têm de salvar a princesa. Então, toda a estética do jogo é uma estética lúdica, mostrando justamente o que? O cano, né? Ele sobe, ele desce, se a fase é na água, mas tem todo o design de encanador. E aí o final é salvar a princesa, e aí ele luta com dragões, enfim, para poder conquistar. Então, por que a gente está falando isso? Porque as pessoas gostam muito de jogar. E esse cenário de jogo, eles vieram fazer parte do ambiente corporativo. Por exemplo, nós temos aqui uma situação que é a seguinte. Hoje nós temos 1 bilhão de jogadores ativos em todo o mundo. Sendo que 92% das crianças já são jogadoras, 97% da audiência jovem joga videogame, 69% dos chefes de família jogam videogame, 47% do público gamer é feminino e são gastas semanalmente 3 bilhões de horas, 3 bilhões de horas semanais com atividades relacionadas a jogo. Então, é um movimento muito grande, né? Pessoas jogando muito. Quer ver outro exemplo? Aquele jogo World Warcraft, eu acho que algumas pessoas aqui já jogaram ou conhecem. Esse jogo é o jogo mais utilizado nos Estados Unidos para desenvolver lideranças. Sabe quantas horas são a soma de todas as horas jogadas? Quantos anos são a soma de todas as horas jogadas nesse jogo? 6 bilhões de anos. Sabe o que isso equivale, gente? A toda a história do planeta Terra, desde a primeira manifestação de vida até hoje. A segunda maior wiki do mundo, só perde para a Wikipédia, é a wiki do Warcraft. Então veja, nós temos no Brasil hoje, o maior parque de games, né? Que fica ali no Rio de Janeiro, a Game XP, organizado pelo pessoal do Rock in Rio. Esse ano foram mais de 200 mil pessoas passando por lá. Então, o Brasil ele tem uma participação muito grande econômica, né, da indústria de jogos. Para vocês terem uma noção, o ano passado só a Nintendo investiu em P&D mais do que todo o governo americano em educação. Então, só para vocês entenderem, o mundo joga, gente. E por que as pessoas jogam tanto? Elas ficam tão envolvidas, nem percebem o tempo passar, elas entram em flow, experiência de fluxo. E por que a gente fica tão envolvido, jogando e tão focado em desbravar os vilões, em enfrentar os nossos obstáculos, em se superar cada vez mais e que no ambiente real às vezes a gente não faz isso? Justamente porque o nosso sistema nervoso central, ele nos recompensa com sensação de euforia e prazer quando a gente tem experiências dessa forma. Então ele libera serotonina, noradrenalina, dopamina. E além disso, os jogos estimulam os neurotransmissores que produzem o humor. E por isso as pessoas ficam tão envoltas em situações de jogos e ficam tão, digamos assim, envolvidas, engajadas e determinadas a atingir os seus resultados. Né? A Jane McGonigal diz que existem 4 elementos importantes que deixam os jogos, que tornam os jogos melhores, mais eficazes. E a gente tem 2 aqui que eu quero chamar a atenção, que é a produtividade alegre, porque as pessoas estão tão alegres e em situação de jogos, elas querem resolver a situação, que elas acabam ficando altamente produtivas e felizes por causa desses neurotransmissores e toda aquela questão que eu falei para vocês do flow. O que é o flow, gente? É o estado de fluxo. A pessoa tá ali, motivada intrinsecamente, total segurança no que está fazendo, concentração profunda e tudo que fica fora da atividade também fica fora da consciência. E nesse sentido, o que acontece? Ela fica em alta produtividade. Mas para que se tenha flow, é necessário desafios e habilidades compatíveis. Se o desafio for muito alto, a habilidade baixa gera ansiedade. Desafio alto, habilidade baixa, ansiedade.
Desafio baixo, habilidade altas gera ansiedade. Por isso que no jogo nós precisamos entender as características e as habilidades dos nossos jogadores pra gente o quê? Não colocar metas difíceis demais de atingir no jogo, porque eles não vão ficar o quê? Engajados. Existe um ciclo de engajamento, né? E nem pode durar a vida inteira, porque as pessoas não vão ficar envolvidas o tempo todo com a mesma mecânica, com o mesmo gameplay. Bom, então isso aqui eu tô fazendo uma introdução pra gente entrar nos 7 passos. Outra coisa importante, gente, a se falar é a seguinte: quando nós temos uma situação de jogo, da própria gamificação, que é justamente trazer isso aí que a gente estava falando para o ambiente real, além da produtividade alegre, nós temos o otimismo urgente. É aquela situação assim, vamos fazer, gente. Tá em jogo? Eu quero ganhar, eu quero vencer. Por quê? Porque o nosso cérebro também, ele busca o tempo todo por recompensas. Isso é também muito, tá ligado à neurociência, aspectos da neurociência. Então as pessoas ficam ali naquele otimismo urgente, quer fazer rápido para completar a tarefa, mas é uma urgência ótima, isso em jogo. Diferente do trabalho, que às vezes você delega alguma coisa, a pessoa fica ali com preguiça, ou então fica desestimulado, e às vezes procrastinando, não quer fazer. Pessoal, podem fazer perguntas aí, tá? Quem quiser interagir, manda aviãozinho para todo mundo, convida o pessoal para live, faz perguntas que a gente vai interagindo. Bom, pessoal, então veja, então nesse sentido nós temos produtividade alegre, urgência ótima, e também quando a gente traz os jogadores em times, agrupados em times, as pessoas se ajudam e se motivam em tarefas árduas. Então é legal colocá-los para jogar em time, né? E só um exemplo aqui, colocar empresas como a Google e Starbucks aderiram ao gamification. Sim, inclusive tem resultados muito expressivos de grandes empresas aí utilizando, né? Por exemplo, vou dar aqui só mais alguns dados para vocês para a gente já entrar nos 7 passos. Primeiro, a Nike aumentou 10% da sua participação de mercado, do seu market share, com artigos de corrida depois que gamificou. A Extraco Bank aumentou 700% a aquisição de clientes graças a um sistema gamificado. A Domino's Pizza aumentou seu faturamento 30%. A HP, aquela empresa de tecnologia, aumentou seu faturamento em 56%, o que equivale a $1 bilhão. Então, só para desmistificar, gente, não é um joguinho, não é uma brincadeirinha. O negócio dá certo se bem aplicado, né? E aí dá resultados. Então, a gamificação surgiu aí lá em 2003 com o programador britânico de empresas Nick Pelling, e ela tomou uma popularidade maior com a Jane McGonigal, que é uma designer de jogos, que apresentou ali na sua tese de doutorado e fez uma palestra no TED, de como os jogos podem ser utilizados para salvar o mundo. Já que o mundo joga, já que as pessoas ficam tão envolvidas, querendo jogar, por que não trazermos para o ambiente real de negócios a mecânica de jogos para resolver problemas reais? E foi aí que surgiu tudo isso. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: gamification é uma espécie de caixa de ferramentas compostas por partes e pedaços de jogos. E além disso, é o quê? Ela tem de ser voluntária e divertida. Então, o intuito, gente, não é infantilizar, mas tem que gerar diversão para os jogadores. Como eles podem se divertir? Para justamente criar aquele clima de mais leveza. Bom, então, eu acredito que eu fiz um overview legal para vocês entenderem conceito e cenário, dados, né? Os números e mercado. E agora eu vou dizer para vocês que a gamificação ela pode ser aplicada em vários contextos. De marketing e vendas, para aumentar o engajamento da marca, para aumentar o quê? Melhorar o posicionamento estratégico da marca, para aumentar o share, para aumentar vendas. Inclusive, eu tenho alguns cases reais de clientes meus que a gente conseguiu aumentar muito significativamente o seu número de vendas, seu faturamento. Teve um cliente que com 3 meses a gente aumentou 48%. Então, assim, é realmente algo que dá certo, mas tem que ser bem desenhado e bem monitorado, tá? Bom, então, falando disso,
Nós temos aí a sua aplicação também na área de recursos humanos para recursos. Ali, oi Naira, fale sobre os preconceitos. Ah, legal, vou falar depois. Então nós temos aí, gente, para a área de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Inclusive a própria Ford Canadá aumentou 417% o uso do seu portal de e-learning depois que ela gamificou. Nós podemos usar então no processo de inovação. Gente, vocês sabiam que 50% de todo o processo de inovação em 2015 foi gamificado? Ah, e tem um dado legal também que eu vou falar para vocês, que agora em 2020, 85% das nossas atividades do cotidiano, elas serão gamificadas. Até porque, olha outro dado legal, 200 maiores empresas do mundo, são 70% das empresas que compõem o ranking global da Forbes, falamos das 200 maiores do mundo, planejam utilizar a gamificação nas suas estratégias de marketing a partir de 2020. Então veja, gente, chegou para ficar, não é um modismo, é uma tendência, né? Grandes empresas usando, pequenas empresas usando. Naira, mas e aí? A gente não tem tanto investimento, não tem tanta grana, a gente precisa fazer um projeto muito grande, a gente precisa investir muito para dar certo? Não, gente. Às vezes com iniciativas pequenas você consegue obter resultados, se for feito de forma clara, segura, transparente, usando realmente os preceitos, as bases da gamificação de forma adequada, você vai ter bons resultados. Inclusive hoje eu trouxe para vocês um modelo de gamificar o home office, justamente para a gente entender, olha, eu tenho uma situação de quarentena, eu preciso gerenciar uma equipe gigante à distância. Como que eu posso fazer isso aumentando a produtividade das pessoas meio ao caos? Porque a produtividade de muitos caíram preocupados com o cenário, preocupados com tudo que vem aí na frente, que é muito incerto ainda. Então, como ainda conseguir entregar resultados, manter a minha equipe engajada e produtiva à distância? E eu sou o gestor, eu preciso medir isso. Ou não, Naira, eu quero me engajar, eu preciso entregar os meus resultados e parece que eu não estou tendo muito foco. Então a gente trouxe aqui, de forma bem simples, em 7 passos, como você pode gamificar o seu home office para gerar aí esses resultados com o aumento da produtividade e manter a sua equipe ou você mesmo engajado. Alex Tomé disse aqui que ouviu falar de gamificação desde 2017, já virou uma realidade. Verdade, Tomé? Eu dou uma formação em gamificação desde 2016, as pessoas não sabiam o que eram e falavam que 2020 ia chegar e realmente chegou com tudo, é realidade. Às vezes tem muitas atividades hoje do nosso cotidiano que a gente nem percebe que estão gamificadas e estão, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Então, eu acredito que a gente conseguiu contemplar aqui e mostrar para vocês, né, todo o contexto e cenário, e agora a gente vai falar de 7 passos. Por que então gamificar o nosso home office? Justamente por esses motivos que eu falei. Nós estamos agora numa situação de oi, Mônica, obrigada. Aluno e professor IPOG aqui, ó, na live também, né, dando uma audiência aí pra gente. Bacana, bem-vinda, Mônica. Bom, pessoal, então, primeiro passo você precisa definir os critérios norteadores do seu home office. Oi, Bruna, obrigada. Quais são os critérios, gente? O que você quer? Você quer estimular a cooperação entre os seus jogadores, que no caso, os membros da sua equipe que estão em home office? Você quer estimular a troca de informação entre esses jogadores para não se perder nada que seja importante, que por mais que estejam à distância, isso pode ser um pouco desafiador para quem não está acostumado a essa realidade. Então você quer estimular essa troca de informação e também o quê? É como se fosse o registro, né, das atividades, os relatórios, porque à distância você precisa ter mais devolutiva, você não está ali presencialmente vendo nada, então as informações precisam estar todas concentradas e conectadas para todo mundo estar alinhado ao mesmo objetivo, todo mundo está no mesmo espírito, né? Então veja, oi, consultor de carreiras do IPOG Brasília, Lucas, tudo bem? Bom, e por fim, os jogadores precisam cumprir as tarefas do cronograma.
Você como gestor de equipe ou você enquanto liderado, você tem os seus prazos. Existe um cronograma e você precisa entregar dentro dos prazos. Bom, então, qualquer um desses 3 aqui pode ser um dos objetivos ou o critério que vai nortear a gamificação do seu home office. Basta você identificar qual é o que você quer realmente enfatizar para a gente ir para o passo 1. Esse foi o passo 0. Então, passo 0, definir os critérios que vão nortear os objetivos de gamificação desse home office. O passo 1, gente, é o quê? É justamente criar as missões. Você vai ter ali os objetivos e os prazos do cronograma de trabalho, certo? São as metas a serem atingidas e você vai criar com a cara de missão. Então, você tem aqui uma missão. Para cada missão, existe uma recompensa. Existem os pontos, você precisa criar, então, um sistema de pontuação atrativo e que seja compreendido pelos jogadores, porque cada peso de tarefa, ela tem X% de pontos. Então, você precisa calibrar esses pontos para ele também não ficar, o quê? Um ponto que não vai estimular tanto, não é tão reforçador. Essa tarefa é tão desafiadora, só isso de pontos? Então, você precisa calibrar isso. Então, criou a missão, tarefa, e isso, as missões são como se fossem fases do jogo, né? Então, criou a missão e aqui você tem uma pontuação para o cumprimento daquela missão. E esse sistema de pontos, ele é cumulativo, porque depois isso vai gerar o quê? Um ranking, que são os melhores pontuados, os melhores colocados. Criadas as missões, gente, que no home office são as tarefas, os objetivos, de acordo com os prazos no cronograma, você atribui uma pontuação e dá o nome dessa missão para ficar bem atrativo, bem legal. O passo 2 é definir as recompensas. Desafio cumprido, você vai ser recompensado. Como você pode se recompensar? Você se auto-recompensar. Ou o que seria uma recompensa reforçadora para sua equipe? Então veja, gente... Naira, mas eu não tenho muita grana, como é que eu vou recompensar os meus jogadores? Tem pessoas que são estimuladas por recompensas extrínsecas, isso, missões são as metas, tarefas. Então tem pessoas que são estimuladas com recompensas extrínsecas, que se sentem estimuladas, que aí realmente é um troféu, é um dinheiro, é um prêmio, enfim, é uma premiação. E tem pessoas que sentem recompensadas, gente, por recompensas intrínsecas, que às vezes é só um reconhecimento, um crachá diferente, um bottom diferente, um badge, né, que é um emblema para mostrar que ele foi reconhecido por aquela conquista. Além disso, um reconhecimento, o próprio status social, o nível que ele vai avançando em fase, que dá para ele vantagens exclusivas. Então tem pessoas que gostam e de se sentir recompensadas intrinsecamente, gostam desse feedback. Isso tem como a gente fazer todo um aprofundamento dentro da psicologia, tem assessments e a gente identifica o perfil dos nossos jogadores para a gente acertar nas recompensas. Mas a gente vai fazer aqui de forma bem prática para vocês entenderem que não precisa às vezes ser uma coisa assim muito cara, que de fato vai fazer efeito. Não, às vezes você dá um prêmio muito caro e a pessoa não se sentiu recompensada. Então depende muito. Você precisa então perguntar para a sua equipe o que é reforçador, o que eles gostariam de receber. Teve um cliente que a gente foi lá querendo dar um prêmio e os jogadores queriam folga, queriam uma folga, entende? Então veja, é necessário ouvir os seus jogadores, porque eles é quem precisam dar as respostas, são os comportamentos esperados. Quais são as ações que você quer dele? Isso lá nas metas e tarefas, são as respostas que eles precisam entregar para que você consiga atingir seu objetivo no game. Então você precisa ouvi-lo, certo? Bom, passo 3, gente, é o quê? Tem como fazer isso à distância? Tem sim, nós estamos colocando aqui justamente, eu vou dar dicas de ferramenta para vocês daqui a pouco conseguirem fazer isso. Existem aplicativos, tem ferramentas, já vou chegar lá e vou dar essas dicas para vocês, tá? Passo 3, gente, definir os times de trabalho. Quem são esses jogadores? É equipe, é individual, é por setor, área da empresa, enfim.
Quem são os times? Lembrem-se que agrupados em equipes, eles se estimulam, cooperam entre si, tá? E o passo 4 é definição do jogo e a mecânica. Como vai funcionar a pontuação e o ranking? Quais são as conquistas desse jogador? Qual é a duração desse game, desse home office? Home office vai durar a quarentena inteira? Vai durar um mês? Vai durar 2 meses? Qual é o prazo de início e fim do jogo? Quais são as ações esperadas desse jogador e qual é a regra? O que é válido no jogo? O que é proibido? O que pode? O que não pode? Oi, Mariane, tá falando lá dos Estados Unidos, ela é Nevada ou do Texas? Eu acho que é do Vale do Silício, né? Bem-vinda, Mariane Lins. Bom, pessoal, então voltando aqui, as ações, as regras, duração do jogo, as conquistas, o ranking. Ah, tá no Arizona, mudou, né? Legal, ela falava do Vale do Silício antes. Bem-vinda. Então, gente, quais são as restrições também? O que não é permitido ao jogador? Isso é o gameplay, tá, pessoal? Isso é a mecânica do jogo que você cria. Então, são as regras, são o sistema de pontos. Aí você precisa fazer um storytelling, criar um tema para esse jogo, algo lúdico, né? Por exemplo, eu fiz uma live anteontem, a colega disse que na empresa dela, ela criou a Liga dos Heróis. E cada um tinha um avatar, né? Então, qual é o tema do seu game, do seu home office e quais são as formas que esse jogador vai poder se divertir. Terminado a mecânica, essa regra, esse sistema de pontuação, de ranking, de conquista, de duração, de ações, de restrições, o passo 5, gente, é a plataforma. Oi, Pará, tudo bem, Teodoro? Bom, passo 5 é definir a plataforma. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Pessoal, existem plataformas muito sofisticadas, muito caras, mas esse não é o nosso objetivo. Nós estamos em contenção de custos, a gente não sabe como vai ficar, né? O nosso cenário aí pode ser que mude muito, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, o que nós precisamos fazer é justamente tentar fazer uso dos nossos recursos de acordo com o quê? Com o que nós temos. Então, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês de ferramentas disponíveis na internet que são gratuitas e que muitos de vocês já utilizam, são ferramentas de produtividade, mas que podem ser o quê? Formas de você fazer a gestão dessa mecânica, desse game. Ter retornos, né? Ter dados para você gerar o quê? Os dashboards, os relatórios, fazer o ranking, fazer a tabela de pontuação. Então, vamos lá. Vocês já devem utilizar o Trello, tem o Asana, Trello, tá? T-R-E-L-L-O, Asana, A-S-A-N-A, Todoist e Underlist. Eu vou desfocar a câmera aqui só para eu digitar essas ferramentas para vocês e vou explicar como vocês podem utilizá-la, tá? Pera aí, eu vou digitar aqui, Trello, Asana, Todoist, peraí, aí vem, Mirella, podia me ajudar, né? Você pegou na outra live, Underlist, muito bem, Underlist, e agora eu vou falar, essas são as plataformas, tá? Então, nós temos aqui ferramentas que são Slack e Google Keep. Pessoal, além disso, tem um aplicativo aqui, vou deixar ele aqui para vocês, tá? Esse aplicativo, deixa eu ver, se eu lembrar de outro eu falo. Bom, deixa eu explicar aqui. Essas 4 primeiras que eu coloquei, Trello, Asana, Todoist e Underlist, são plataformas de o quê? Gerenciamento de atividades das equipes. Então, você acompanha o desenvolvimento das equipes, trabalha toda a entrega de tarefas, você trabalha toda a gestão das metas, dos desafios e das missões dentro dessas plataformas, certo? Eu coloquei o Todoist lá no digitei lá em cima. Então,
você trabalha tudo isso. Então, Naira, como é que eu vou fazer isso à distância? Você primeiro apresenta o game para a sua equipe, como vai funcionar, as regras, cria um canal no WhatsApp para mostrar essas regras, fazer a gestão do jogo lá dentro. Você vai, então, utilizar essas outras ferramentas de produtividade para delegar as missões e acompanhar o cumprimento delas. Pode criar uma planilha no Excel para fazer o quê? O ranking, apresentar os relatórios de desempenho, né, para eles verem como é que tá a pontuação deles dentro do game. E você pode utilizar o quê? Um apanhado dessas ferramentas que são gratuitas, disponíveis na internet, para que você consiga fazer essa gestão à distância. O Slack e o Google Keep são ferramentas de comunicação bastante interessantes. Jogam no Google depois, pessoal, para que vocês consigam perceber como vocês podem utilizar essas ferramentas aí no dia a dia de vocês e trabalhar então dentro desse processo. A Mônica disse que usa o G-Click, que é voltado para escritório contábeis e traz várias tarefas prontas. E tem um aqui, gente, para que vocês possam perceber, já fazer o teste. Ele é um aplicativo gratuito na internet, ele já é pronto, chama Habitica. Eu digitei ele aí em cima, tá? Então veja, pode usar. Tem todos esses aplicativos, gente, tem como você usar gratuito, versão gratuita e versão paga, tá? Então vamos lá, o Habitica, você insere suas metas, cria os seus desafios, seu sistema de conquistas, as suas recompensas, e ele já vem um template pronto. Você insere o que você quer gamificar. Olha, eu quero gamificar a minha vida fitness, né? Ah, eu quero ter hábitos saudáveis, eu quero gamificar o meu trabalho. Tem várias opções lá e você coloca os temas que você quer gamificar e começa a gamificar o quê? Os seus hábitos. Então, ó, a Alana tá falando que o Habitica é show. Você começa a gamificar os seus hábitos. Então, para quem não conhece da gamificação, vale fazer um test drive aí nesse aplicativo para você começar a perceber como você pode usar. E uma dica bacana, pessoal, é quem quer usar a gamificação, começa a jogar, porque quanto mais você joga, mais você compreende a mecânica dos jogos e mais você consegue desenvolvê-la dentro da sua realidade. Tudo é treino. A gente começa de forma mais simples e depois a gente vai abrangendo. Bom, então essas ferramentas que eu falei, gente, passo 5 é definir a plataforma. Quais plataformas eu vou utilizar para fazer a gestão do meu home office à distância? Naira, eu já tenho uma intranet na empresa. Legal. Como você pode medir os resultados e dar feedback ao jogador utilizando essa sua ferramenta? Não, Naira, eu não tenho ainda a forma de dar esse feedback. Cria uma planilha inteligente no Excel e vai soltando periodicamente, alimentando ela e soltando esse status para ele avaliar onde ele está e perceber quão falta para ele atingir o nível lá de chegar e atingir o pódio e ser um vencedor, por exemplo. Sim, Marília, é possível utilizar com os alunos, mas é uma outra abordagem. Aí a gente teria um outro viés, é mais ou menos a mesma lógica, mas existem outras ferramentas mais adequadas, tá? Bom, legal, pessoal aí, ó, gente, contribuindo muito com a live, colocando as experiências, as dicas, trocando ferramentas, bacana, vai jogando aviãozinho aí, convidando todo mundo para participar. Eu vou deixar essa live salva depois para vocês consultarem, vamos interagindo aí, que isso que faz a live ficar legal. Bom, pessoal, passo 6 é implemente e monitore. Após a implementação do jogo, você já apresentou as regras, o sistema de pontos, como vai funcionar o ranking, já criou uma estética lúdica, ou deixou cada um criar o seu avatar, enfim, deixou a forma com que eles conseguem se divertir. Você vai então implementar esse jogo por meio das ferramentas e das plataformas e fazer o gerenciamento constante. Por quê? Porque é necessário avaliar a possibilidade de implementar modificações. Justamente porque às vezes você planejou de uma forma e o jogador está indo por outro caminho. Você precisa fazer um ajuste de desafios, prazos, metas, para que eles consigam atingir. Então é necessário você fazer isso sempre
para que as pessoas continuem engajadas e não abandonem o processo. Lembra que se o desafio estiver muito alto e as habilidades baixas, gera ansiedade. Ele não vai ficar, ele vai abandonar. E se o desafio é baixo, a habilidade é alta, o desafio é baixo, a habilidade é alta, gera tédio. Da mesma forma, ele não vai ficar envolvido. Então, você precisa monitorar o tempo todo. Então, é importante você estabelecer métricas. O que são as métricas? São os indicadores que vão nortear os critérios do jogo. São os indicadores que vão demonstrar o sucesso do jogo. Olha, eu estou atingindo, os meus jogadores estão engajados, a minha produtividade aumentou? Sim ou não? Então, você precisa justamente definir esses indicadores para você conseguir monitorar. O pessoal está me perguntando se tem aplicativos para vendas, para escritório de arquitetura, para dieta. Gente, existem muitas coisas disponíveis na internet. Mas você pode criar o seu. Eu estou aqui explicando, né, o seu sistema. Na verdade, você não precisa não necessariamente ter um aplicativo, mas eu estou explicando aqui uma forma que dá para você criar, né? Trabalhar aí a criatividade, agora em quarentena, às vezes tem um tempinho a mais, né? Pelo menos o tempo do trânsito você já não vai gastar, dá aí para colocar a cabeça aí para pensar um pouquinho e tentar criar alguma coisa bem legal, né? Então veja, ó, tá falando que o Underlist vai mudar para o Microsoft, tá ali, a colega Laís contribuindo, né? Bom, pessoal, então implementar e monitorar. E qual que é o passo 7, gente? Mensurar e avaliar. O que é essa mensuração? Eu vou avaliar se essas métricas estão sendo atingidas. E se elas não estão sendo atingidas, o que eu preciso fazer de ajustes? Por quê? Porque eu tenho, gente, um dashboard para acompanhar, para desenvolver, para dar feedbacks. E aí eu tenho tudo isso que são as minhas medidas que eu vou avaliando e vou fazendo ajuste, vou dando feedback aos jogadores. Então, por exemplo, quanto ao engajamento despertado, qual é os índices de reincidência do jogador ao jogo? Qual é o processo alcançado ao longo do jogo? Qual é o nível de satisfação demonstrado pelos jogadores? Quanto tempo esses jogadores estão dispensando nessa atividade? Qual é a frequência de visitas na plataforma? Qual é a resposta, o tempo de resposta do jogador aos desafios propostos, né? Então, qual é o número de participantes ativos? Qual foi o índice de aumento da minha produtividade? Qual foi, por exemplo, a minha redução de custos alcançada? Ou qual foi o aumento do número de vendas, de atendimentos, enfim. Os seus indicadores, e você vai mensurar isso por meio das medidas de direção que com certeza você já deva ter estabelecidas na sua empresa, né? Então, pessoal, esses são os 7 passos, né? Passo 0, vamos voltar lá só para você saber. Definir os critérios norteadores do jogo. Passo 1, criar as missões, são os níveis, né? Passo 2, definir as recompensas, desafios cumpridos, quais são as recompensas, como vai funcionar aí até o ranking no final, né? Passo 3, definir os times de trabalho. Passo 4, definição do jogo e da sua mecânica, regras, pontuação, ranking, conquista, duração, ações, tudo isso, né? O gameplay, a estética lúdica, o storytelling, o game. Passo 5, qual é a plataforma que vai me atender? Então, eu coloquei ferramentas de produtividade, porque é home office, tá? Então, eu coloquei algumas disponíveis para você utilizar. E dei uma sugestão aí de um aplicativo para vocês já testarem, só testar, que é o de gamificação de hábitos para produtividade. Passo 6, implementar e monitorar. Passo 7, mensurar e avaliar, se quiser fazer algum ajuste. E, claro, ter um dashboard bem alimentado, dando feedback contínuo para os jogadores, porque uma das condições para o Flow é justamente feedback imediato. E aí, pessoal, vou fazer um checkpoint aqui. Caiu, mas voltou. Tô de volta. Tá me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo certo? Eu parei em checkpoint. Eu ia continuar no checkpoint. Me dá um ok aqui só para eu ver se vocês estão comigo. Gente,
tem muita coisa, viu? Para educação, tem muito aplicativo, tem muita plataforma, tem muitos aplicativos que você pode utilizar na internet, tem demais, né? Tem Mentimeter, tem Socrative, tem Plickers, tem Kahoot, tem um monte. E fora isso, tem softwares que você faz toda a gestão do desempenho do aluno e o ranking, tá? Mas eu não vou aprofundar nisso não, porque nosso tema é home office. Bom, galera, então, duração do jogo é um checkpoint agora, tá? Pra gente fazer um resgate aqui do conhecimento, depois eu abro para perguntas. Então, duração do jogo. Quais são as regras e a duração do jogo? Como é a curva de experiência do jogador? Pense, hoje muito se fala em Customer Experience, né? Que é a experiência do consumidor. Nós também precisamos ver qual é a experiência do nosso jogador. Porque existem 4 tipos de jogador. O jogador socializer, que é só o socializador, que o jogo é apenas um pano de fundo para ele socializar com outros jogadores, ele está interessado em pessoas. Tem o jogador que é o Activer, Achievers, eles são os conquistadores, eles querem alguma forma de acumular pontos, troféus, medalhas, eles querem ganhar coisas no jogo. Nós temos o tipo de jogador que é o Killer, que são extremamente competitivos e ele quer ganhar a todo custo, né? Para que ele ganhe, alguém precisa perder, e muitos alguém. Ele é uma presença frequente no top do leaderboard ou dos rankings, extremamente competitivo. E nós temos os Explorers, que são os exploradores, eles são curiosos, querem entender o porquê do jogo, a compreensão da mecânica, o mapeamento. Então, eles querem cumprir a tarefa, fazer. Esses 4 jogadores, tipos de jogadores, está muito relacionado à motivação intrínseca ou extrínseca. Isso tudo diz respeito a uma dominância cerebral, tem toda uma questão de lateralidade, de estudos do cérebro, que tem assessments que a gente consegue, inclusive, identificar para perceber o que realmente atrai cada tipo de jogador. Mas só para vocês terem uma noção, o explorador quer explorar, é curioso, o socializer que quer socializar, esses 2 tipos de jogadores, as recompensas deles são intrínsecas. Eles querem reconhecimento, eles querem status, eles querem feedback, eles querem socializar, eles querem no jogo elementos que envolvam autonomia, excelência, propósito, tá? E os outros 2 tipos de jogadores, que são os explorers os killers e os activers, estão mais voltados ao que as recompensas extrínsecas do jogo, que é o que eu vou ganhar neste jogo, né? Por que eu estou jogando? O que eu vou ter em troca? E são extremamente competitivos. Então você precisa entender dentro da sua equipe estes perfis, ouvir a equipe, o que realmente é reforçador, o que motiva eles, o que estimula ele, que tipo de recompensas são interessantes para eles, para você criar a sua mecânica. Lembre-se, gente, não precisa ser nada muito elaborado, muito difícil, muito caro, que envolva muitos custos. Não, comece, não precisa estar perfeito, comece. Começou, criou, vai melhorando, vai desenvolvendo com o tempo e vai se aperfeiçoando. O importante é dar o primeiro passo. A missão maior dessa live estamos num momento realmente desafiador, mas precisamos ter positividade, precisamos acreditar, não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança, não podemos desacreditar. E sim, nós vamos sair dessa. É uma crise, vai passar. Pode ser que passe mais rápido, pode ser que demore, mas como estimular os nossos colaboradores, a nossa equipe e nos autoestimularmos para que nós possamos levar de forma mais leve, de forma mais divertida, sem perder o foco, sem comprometer os resultados. Então, a gamificação, ela vem aí, gente, de uma forma a somar muito com esse momento de você abraçar a sua equipe, dar as mãos para essa equipe e buscar formas de juntos atingirem essas conquistas e entregar os resultados, mesmo que à distância. Por isso que essas ferramentas que eu coloquei para vocês, e tem várias outras que vocês podem pesquisar e até mesmo adaptar, que vocês já utilizam para o contexto e a realidade de vocês, para trabalhar isso. Algo muito importante, gente,
dentro da gamificação é respeitar a cultura e os valores da empresa. Nós precisamos entender quais são os valores que norteiam as diretrizes dessa empresa, a cultura dessa empresa, para que nós possamos entender como aplicar, tá? Porque isso é fundamental. Então, o primeiro passo é saber qual é o resultado que eu quero dessa gamificação, o que eu espero com ela, porque para quem não sabe onde quer chegar, gente, é efeito Alice, né? No País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, aonde eu quero chegar? Quais são os indicadores, as métricas que vão indicar que eu estou tendo sucesso, que eu estou alcançando? Depois que eu tenho aqui isso definido, quem são os meus jogadores? O que eles querem? Como eles podem se divertir? O que motiva esses jogadores? Que tipo de recompensas eu posso dar para eles? Depois, como eu posso fazer esse ranking? Como eu posso fazer um sistema de conquistas para eles? Daí eu vou criar o quê? Um tema legal que tem a ver com a minha empresa, que tem a ver com o meu time, criar estética lúdica e vou criar um sistema de tarefas, pontuação e recompensas. E depois avaliar, mensurar, fazer ajustes, tá? Então eu sempre vou fazendo essa busca lá na frente para eu não me perder. Olha, o resultado que eu quero atingir com essa solução é X. Tô alcançando? Não, não tô. O que precisa fazer? Precisa ajustar isso? Feedback para a equipe. Ranking, pontuação, tabela o tempo todo. Feedback, feedback, feedback. E ficar muito ligado nos desafios e habilidades, tá? Bom, é isso. Basicamente, né? Nós não tem muito segredo. Basta força de vontade, basta querer para acontecer. E vai dar certo. Eu também estou à disposição, sou professora do IPOG, né? Coordeno um MBA aí de negócios exponenciais, inteligência disruptiva do IPOG, que vai inaugurar tá previsto, tá? Para o dia 24 de abril, se a gente não permanecer em quarentena, mas a gente vai acompanhar pelas redes sociais do IPOG, para se tiver alguma alteração de cronograma, até então está marcado, né? Para essa data. E então vocês podem me achar pelo próprio IPOG, nas minhas redes sociais, né? Eu tenho aí uma rede social que é Naira com Y, _ Karine com K, 2 N's e E no final. Podem me achar por lá, me buscar pelo direct, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu puder ajudar, gente, eu estou à disposição de vocês. Nós somos um time, nós somos IPOG Brasil e nós vamos conseguir passar por isso de forma muito positiva, sem perder a nossa essência. Combinado? Todo mundo junto, todo mundo focado em atingir resultados. Não vamos perder a nossa fé, a nossa esperança. Ok? Bom, pessoal, é isso. Nossa live vai cair, né? Nós temos poucos minutos aqui de live. Então eu vou finalizando por aqui, agradecendo muito a audiência de vocês, a participação, o empenho. Obrigada aí, viu, pelos resultados, pelo feedback aí, gente, muito bom. E eu vou deixar essa live salva para que vocês possam consultar. E depois, gente, coloca lá, ó, um papelzinho, vai anotando tudo, pega todas as dicas e vamos arrasar. Vamos gamificar a vida, gamificar o mundo, ó. Gamifique-se, estou à disposição de vocês e o que vocês precisarem, pode chamar, podem contar comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e muitíssimo obrigada. Vou finalizar por aqui.